Uma conversa das mais aguardadas por mim nesse tempo todo, com meu amigo Clécio Paganella Pacheco. Por que eu aguardei tanto essa conversa? Porque é o homem que tem os posts no Facebook que eu mais curto, que eu mais vejo, que eu mais. Foi o primeiro post que eu salvei como favorito, foi um post seu. Aquelas suas mensagens de autoajuda, assim, de que realmente a autoajuda para valer, né? Aquela coisa poxa, você sempre tem que pensar que poderia ser muito pior, né? Então, Exato. comece contando um pouco da tua história, Cresces, você que foi secretário de saúde de Esmeralda, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade que eu conheci perto, eu conheci Barracão, que eu até minha primeira esposa era de Barracão, né? Fui muito a Barracão, mas não cheguei aí em Esmeralda. E tinha um grande amigo, Lucimar Lima, que você conheceu, um amigo também, que é de Esmeralda. É que sempre Isso. falava de Esmeralda. Então conte um pouco sobre Esmeralda, conte um pouco sobre você e onde que você nasceu, toda essa história aí, né? Primeiro uma satisfação muito grande participar dessa entrevista, né? E essa conversa informal. E eu nasci em Esmeralda, aqui mesmo, no extinto Hospital Santo Antônio, em 1975, e assim, num município onde a maioria dos partos são feitos em municípios vizinhos que têm hospitais, né? Eu sou um esmeraldense genuíno, legítimo, com um selo de garantia atestado 100%. E aí, vivi a minha vida toda aqui. Atualmente trabalho na atividade rural, que é o que eu realmente gosto e realmente entendo um pouco mais, né? Trabalhei 3 anos como secretário de Saúde e Assistência Social no ano de 2001 a 2004. E foi, assim, um período de muito aprendizado, um período de muita dificuldade, um período em que aqueles posts desmotivacionais que eu faço seriam, assim, aquilo que a gente lê quando está tomando café, né? Encaixaria perfeitamente. Né? Mas sem dúvida nenhuma, né? Você, numa Secretaria de Saúde, você pode ter certeza que a frase ideal seria aquela: tá ruim é porque você não saiu de casa ainda, tenha certeza que vai piorar, né? Então, aí tu chega no trabalho, é que nem eu chamava, é o ranking de desgraça, é o roteiro da pereba, né? Então, e aí tu tenta encarar com um bom humor e dentro do possível, mas o sangue italiano às vezes não permite assim tanto bom humor, né? A gente é meio esquentado. Mas tinha que enfrentar, tinha que trabalhar e encarar os problemas que não eram pequenos, né? Num município que estava municipalizando o acesso à saúde, estava assumindo a gestão e tinha uma saúde que estava se estruturando ainda, e aí precisava de um trabalho de efetivação dessa estrutura. Mas você tinha o que, que estrutura aí? Você tinha hospital, você tinha posto de saúde? Não, Como? nós tínhamos uma unidade básica de saúde que era do estado e que o município tinha assumido. E nós tínhamos um hospital com alguns problemas ali que no momento em que eu ia assumir a secretaria, ele estava fechado. Então, fica entrando as mensagens do celular do meu piá aqui. Aí nós tivemos todo um trabalho para conseguir reabrir esse hospital a equipe era uma equipe mínima para você assumir um monte de responsabilidades. E nesse meio tempo nós tivemos que ir atrás da estruturação efetiva do serviço. Reabrimos o hospital, ampliamos o acesso ao serviço de saúde regional e micro-regional, que era um problema, porque a nossa micro-região tinha como central Vacaria, e Vacaria utilizava a cota de exames de Esmeralda e dos municípios menores para a sua população, e a daqui ficava descoberta. E o município pagava por um serviço que teria gratuitamente pelo SUS. Então, isso todo nós tivemos que ir atrás e contar com uma parceria enorme do saudoso, para mim, que eu guardo a memória dele no meu coração, porque foi um grande colega na época de Secretaria de Saúde de Vacaria, o Dr. Matheus José da Luz, que foi quem nos auxiliou e nos ajudou muito
a efetivar o serviço de atendimento microrregional. Então, assim, fizemos algumas parcerias com outras, com outros municípios na área de especialidades, né, que a gente não tinha aqui, só tinha as clínicas básicas. Aí também nós tínhamos um outro desafio, que era municipalizar a assistência social, que a assistência social, quando eu assumi, se limitava a reembolso de passagens para tratamento de saúde e caixão para indigente. E aí não tinha serviço social, não tinha assistente social, não tinha programa nenhum. De Esmeralda Vacaria dá quantos quilômetros? Quase 100, né? 65, mais 65, ou menos. 65, vai perto. É, E na 2001 já tinha asfalto ou não? Já, não né? tinha acesso asfáltico, tinha um pedaço aquelas obras eleitoreiras, né, que começam e fazem um pedacinho, não, e se vocês me reelegerem, eu vou fazer o resto, e aí o governador que começou a obra não se reelegeu, e aí a obra ficou parada, o asfalto se deteriorando, e nós ali com 12 quilômetros de acesso asfáltico e mais 27 de estrada de chão. E quando chovia era beleza. E quando chovia era um Deus nos acuda, porque nesse meio tempo o município já tinha já tinha condição de última fronteira agrícola do estado. E aí, desde 1990, da década de 90, da segunda metade da década de 90, houve um aporte muito grande de produtores rurais e os granjeiros, que a gente chama, né, o pessoal da lavoura, comprando terras, arrendando terras, enfim, abrindo mais áreas de lavoura dentro do nosso município. E aí, O município é grande, né? A área é grande, né? Sim. E assim aí silos graneleiros e aí já aquela estrutura de armazenamento que era necessário para um município que tinha muita área de terra para abrir em lavoura. E aí, lógico, junto com a lavoura vem o caminhão de adubo, vem o caminhão de calcário, vem o defensivo, aumenta um absurdo a circulação de veículos pesados e a estrada de chão não suporta, né? E aí era aquele Deus nos acuda, invernos aí tinha naquela época nós chamamos aqui de patrola, a moto niveladora do Dyer, que ficava puxando caminhões aí conforme o lugar, principalmente quando retomaram depois as obras do asfalto, né? Que aí era retirado aquela camada de cascalho que existia, mas isso já bem depois. Mas mesmo assim era bem danado o nosso acesso à vacaria por conta da estrada de chão. E também, para quem não conhece, Clécio, porque você é um cara que tem um grande fã-clube no Facebook, nacional, né? Sim, inclusive tem aquele nosso amigo, o Vaillant Antunes, né, que tá toda hora lá, né? Tá comentando, sim, né? Mas você é um cara que merece toda essa consideração. Eu sou seu fã, você sabe disso. Né? E para quem não conhece, Esmeralda fica na divisa com Santa Catarina, né? Isso. Mas na verdade a divisa com o Rio Pelotas, que eu acho que vocês não têm ponte, né? O Barracão tem ponte, mas vocês não têm ponte para Não, na verdade... Ou vocês têm que ir para aquela ponte de Vacaria Lages ou para a ponte do Barracão, né? Não, agora nós temos, professor, o acesso a Santa Catarina para Anita Garibaldi, mas aí já não é uma ligação direta em Esmeralda, é Pinhal da Serra. A barragem da Barra Grande tem uma ponte que liga Pinhal da Serra e Anita Garibaldi, então a gente pode sair por ali. Uhum. Então o Barracão é com Campos Novos e vocês é com Anita Garibaldi. Que é bem pequeno, né? É bem pequeno, é uma região acho que é uma das regiões menos povoadas de Santa Catarina. Como Esmeralda é das menos povoadas do Rio Grande do Sul, né? Esmeralda teve, na época áurea da extração da araucária, né, há relatos de que Esmeralda chegou a ter, aí conta o município que era distrito de Esmeralda, o segundo distrito é Pinhal da Serra, né, que antes da emancipação, aí chegamos a ter aí 12 mil, 14 mil habitantes. Hoje vocês estão com quanto? Hoje em torno de 3 mil, e Pinhal da Serra, 3 mil. Só 3 mil? 3 mil, com essa área toda? Serra,
É que com a saída de Pinhal, o município perdeu Encolheu. uma boa parte, né? Encolheu. Mas na época que você era secretário, já tinha saído do Pinhal da Serra ou estava junto? Pinhal da Serra se instalou administrativamente em 2001. Então, assim, porque o Pinhal se emancipou na década de 90, mas passou 2 períodos eleitorais, se não me falha a memória, porque eu trabalhei como mesário no plebiscito de Pinhal da Serra, e se não me engano foram 2 períodos eleitorais antes do município poder fazer eleições. Então ele se instalou administrativo, ele já era emancipado, continuava pertencendo à Esmeralda, e aí em 2001 ele se instalou administrativamente. Aí sim ele... Mas nós pegamos o período de transição, que nós tivemos que fazer o inventário de bens, e dividir com o município novo, funcionários que optaram por ficar trabalhando em Pinhal da Serra, a divisão das receitas, aí o município assumia alguns encargos, algumas despesas, assumia alguns serviços, e nós, como município mãe, ainda tínhamos que prestar algum tipo de assistência para Pinhal da Serra. Foi um período bem complicado, foi um período assim que, eu vou lhe dizer uma coisa, a Azia era uma companheira assim constante, né? Você levanta de manhã, toma aquele café preto com pão de milho para você sair de casa com ódio total do mundo, né? Porque já vai sair com azia. E assim era incomodação da manhã à noite, não tinha sossego. Pode. Essa farra de emancipações que teve, tá, tudo bem. Aí eu acho que até faz sentido. Não sei se Pinhal da Serra faz sentido. Mas eu lembro na época, 1980, 1990, tinha município no Rio Grande do Sul que nasceu com uma rua. E tinha uns que nem a rua tinha, era um pedaço de estrada. Exatamente. É um negócio incrível que fizeram a farra dos municípios no Rio Grande do Sul. Realmente. O Rio Grande do Sul tem, com a metade do território da Bahia, tem mais municípios que a Bahia. Porque aqui na Bahia seguraram. O Rio Grande do Sul não foi muito diferente, né, professor? Porque assim, realmente teve um boom de emancipações, e aí eu me lembro de prefeitos aí que, ao assumirem, né, geralmente quem encabeça o movimento emancipacionista se torna o primeiro prefeito, né? E aí os caras falando e fazendo farra, olha, mas como que você conseguiu contar tantas residências aí na área urbana do mundo? Mas olha, eu contei as casinhas de cachorro e as casinhas de coxo de sal que tinha ali ao redor da cidade, eu contei, tinha coberta e eu contei como casa, né? Assim, era uma piada daquilo que acontecia, porque realmente tinha municípios que iam passar a existir única e exclusivamente por disporem da área territorial necessária, tinha lá uma população, enfim, preenchiam o mínimo de requisitos, mas o grande objetivo era receber a verba do Fundo de Participação dos Municípios. Sim. Porque são municípios que não têm receita própria. Não tem. E não tinham receita própria. E o retorno de CMS que é baixinho também, porque aí Exatamente. De acordo com a arrecadação, que é nenhuma. Agora, eu vou te contar um episódio disso aí, já que a gente vai começar a entrar nesse lado, mas depois eu vou ter que te perguntar também, tem um monte de pergunta para te fazer de você. Mas o episódio que é interessante, na década de 1980, quando começou a emancipação, tudo emancipava, aí a Ana Rec queria emancipar de Caxias do Sul. A Ana Rec era próxima, hoje é bairro, né? Sim. Mas tinha área rural no meio. E aí eles queriam levar uma parte das indústrias, incluindo a Marco Polo. Para quê? A cidade se mobilizou inteiramente, eu trabalhava na prefeitura, completamente, vamos barrar isso aí de qualquer jeito. Eles chegaram a fazer o plebiscito, porque a Assembleia autorizou. Aí nós pressionamos, porque a prefeitura na época era do PMDB, pressionamos o Simão para o Simão vetar. Conseguimos que o Simão vetasse. E eles, mesmo assim, eles tinham maioria na Assembleia para conseguir derrubar o veto. Sim. Aí nós lotamos vários ônibus, eu fui nisso, para ir a Porto Alegre para pressionar os deputados para não derrubar o veto. E conseguimos, por um voto, não derrubar o veto. E aí a Ana Rec ficou com Caxias até hoje. Na raça, na raiva. Ana Rec tinha mais condições do que qualquer outro município. Exatamente. Tinha receita, tinha casa, tinha uma estrutura urbana invejável, né? Mas não conseguiu. Porque Caxias tinha que manter a integridade, que na época nós estávamos brigando com Pelotas também pela posição, que hoje é muito maior, de segunda cidade do estado.
Sim, O caxiense tinha aquele orgulho. Eu não sei se o esmeraldense, porque também você falou esmeraldense e me lembrou do esmeraldino, que a gente isso. fala pro torcedor de Juventude de Caxias é esmeraldino. Aí para E o do diferenciar é Goiás também. Ah, é verdade, o do Goiás também. Então, para diferenciar o habitante de Esmeralda é esmeraldense? É o esmeraldense. Ah, tá ótimo. É, Sim, agora, Esmeralda tem as suas peculiaridades, porque ele é reconhecido, é um município que é reconhecido pelo MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho, como o berço do tiro de laço, eu vou, como atividade esportiva. posso contar a história pregressa disso? Por Sim. que Esmeralda é tão antiga? Porque Esmeralda estava no caminho dos Sorocabanos. Os Sorocabanos, eles colonizaram o Rio Grande do Sul antes que o Rio Grande do Sul existisse, antes que existisse o continente chamado Continente do Rio Grande. O continente do Rio Grande ele surge a partir de Laguna, dos vereadores de Laguna, final do século XVII, começo do século XVIII. É durante o século XVIII que eles vão fazer essa colonização. Que eram paulistas também, mas eram de outra linhagem dos paulistas, não era dos sorocabanos, e aí eles vão fundar Viamão, e Viamão vai ser o embrião claro, já tinha cidade do Rio Grande, por isso que se chamava continente do Rio Grande, porque o Rio Grande era um porto, e aí o continente era aquela terra toda, porque antes porque houve o TAPES, né, os jesuítas, mas acabou, aquilo tinha acabado, os jesuítas Sim. tinham saído. Inclusive essa criação de gado, esse gado nativo que se encontrou e a égua chucra que se encontrou na campanha do Rio Grande do Sul, e que vai dar origem a toda aquela tradição gauchesca, ela tem a ver com o fato de que na luta que terminou lá o acampamento jesuíta, tinha bois e cavalos lá, e eles fugiram, e era ao sul do Rio Pardo, do Jacuí, né? E aí aquilo se espalhou pela campanha, porque eram pastos naturais. E aí os índios minuanos encontraram aqueles bichos que eles não sabiam o que era e criaram. Quando os outros paulistas de Laguna chegaram lá, já estavam criando. Mas os sorocabanos, antes disso, pelo caminho que passava por Esmeralda, que atravessava o Rio Pelotas e chegava até Vacaria, porque Vacaria que vai ser a última fronteira dos sorocabanos, vão criar gado já nessa região aí, já nesse tempo. Então isso é muito antigo. Isso é muito antes da colonização italiana ou da colonização alemã. Sim, sim. E, inclusive, nessa questão do acesso de paulistas e tudo mais, eu tenho o avô, o avô paterno do meu pai, segundo consta, ele era natural de Castro, no Paraná, ele era tropeiro de mulas. É parte desse E, caminho. É parte desse caminho que exatamente. vai lá em Sorocaba. E aí ele começou a vir aqui para a região e acabou conhecendo a futura esposa dele e casou, se estabeleceu, né? E, e aí desse casamento nasceu a minha avó paterna e, e aí ficou. Inclusive tem uma outra, os pais da mãe da minha avó paterna é uma das primeiras famílias de município de Muitos Capões. Então, dá para dizer que eram praticamente fundadores que do hoje município de Muitos Capões, naquela época Muitos era um Capões distrito de fica. Vacaria, né? Muitos Capões fica entre Vacaria e Lagoa Vermelha. Também é Isso. um lugar que na época que emancipou, eu lembro que era bem pequeno. A sede. Né? E aí nesse meio tempo, ah, esse pessoal se estabeleceu e inclusive aí uma leva posterior daí de imigrantes alemães que casaram com filhas de proprietários rurais, de grandes proprietários aqui na região, e aí deram origem a fazendas, né, que nós temos até hoje, que pelo menos nos cadastros do INCRA existem aquelas fazendas, Fazenda do Guabiju, Fazenda da Extrema, Fazenda do Lajeadinho, então, assim, que eram extensões de terra absurdas de tão grandes, né? Agora, a famosa fazenda da Ramada do Para Pedro, ela ainda está em Esmeralda ou ela foi para outro Não, município? ela é em Vacaria. A Fazenda da Ramada é em Vacaria. Achei que era Esmeralda. Segundo, eu posso estar enganado, mas ou Vacaria ou Muitos Capões, mas ela não é em Esmeralda. É na direção de Esmeralda, então.
Isso. Porque É. eu lembro do refrão, acho que você lembra, né? Foi Sim, num sim. baile lá na serra, na fazenda da Ramada. Como é que Isso. continua? Foi por lá que um tal de Pedro você chegou de madrugada. Ah, que maravilha. E é outro orgulho de Esmeralda, além de ser o berço do tiro de laço, é considerada a terra do José Mendes, embora até o José Mendes não seja natural de Esmeralda, mas ele viveu boa parte da vida dele Ah, aqui. por isso que é a ligação com Esmeralda do Para Pedro. Exatamente. E aí José Mendes fez uma homenagem para Esmeralda junto com Ayrton Pimentel, que é uma valsa muito linda, minha Esmeralda tão verde, mais verde do que as olivas, neste mundo chimarrão tu és doce terra nativa. E aí o município de Esmeralda acabou, em conjunto com a família do José Mendes, a viúva e o filho, conseguindo convencer eles a retirar os restos mortais do cemitério onde estava sepultado em Porto Alegre, e ele veio em lombo de cavalo. Os restos mortais dos José Mendes vieram em lombo de cavalo para serem depositados num memorial que foi construído aqui em Esmeralda, na comunidade de Santa Terezinha, que é onde ele viveu parte da infância e adolescência dele. Continua lá? E continua lá porque é um dos primeiros memoriais no Brasil dedicados a um cantor exclusivamente. Eu tive o orgulho de participar desse projeto, inclusive de fazer a avaliação do arquiteto que elaborou o projeto, e ele foi premiado pelo Sebrae. Ele era um arquiteto que prestava serviço ao Sebrae, ele foi premiado no Brasil, se não me engano, como um arquiteto destaque pelo projeto que ele fez, porque é uma imagem muito linda, é uma obra muito linda. Ele projetou um violão pela metade, como se fosse a vida interrompida do José Mendes, porque ele morreu muito jovem, né? Sim. E aí objetos pessoais dele, inclusive o cinto, a guaiaca com que ele estava enterrado, está lá exposto, né? Tem os restos mortais que estão numa urna, e aí objetos assim, uma foto que ele tinha da mulher e do filho que estavam no bolso da camisa no dia que ele sofreu o acidente e veio a falecer, ainda manchada com o sangue dele, estão lá guarnecendo o memorial, que tem vários objetos dele, violão, gaita, roupa, capa de discos. É um acervo muito bom, muito tocante da homenagem que Eu o imagino. povo de Esmeralda prestou ao seu artista maior, né? Bom, me conta um pouco agora, um pouco da tua formação, como é que você estudou e tal. Aquela coisa, você escreve muito bem no Facebook, sempre que eu te vejo escrever. Agora, me conta como é que tudo isso começou. Você estudou sempre a Esmeralda? O que, que você fez? Sim, sim, eu estudei sempre em Esmeralda e deixei de estudar também em Esmeralda, né? Porque eu concluí, na realidade, o ensino fundamental. Eu não comecei o ensino médio, mas eu tinha uma intriga crônica com matemática, e aí eu não conseguia prosperar naquela matéria infame, e aí desisti. Não fui mais e não fiz, não concluí o segundo grau. Mas você se tornou um leitor. Você era sempre foi um leitor muito assíduo, né? Porque eu Eu vejo sou, você. eu tenho uma curiosidade crônica, digamos assim. Então eu sempre li muito, leio muito, continuo lendo muito, e tudo que tem fundamento me interessa, né? Então, nesse meio tempo eu fiquei lendo, assim como eu continuo, e depois de um tempo aí a minha esposa insistiu: olha, por que você não faz um supletivo, né? Termina esse segundo grau, de repente vai fazer uma faculdade. Aí digo: eu não tenho vocação para faculdade, a minha vocação é para puxar em rabo de vaca mesmo, andar a cavalo e lidar no campo. Não, mas faça, porque de repente pode precisar e não sei o que. Aí me insistiu tanto, e aí a oportunidade de fazer. Já tinha mudado o nome, não era mais supletivo, daí já estávamos sob o mandarinato de Luiz Inácio Messias do Agreste, que já tinham rebatizado de Enseja. E aí eu acabei fazendo Enseja, e aí como eu tinha já um certo conhecimento daquela, daquela retórica da esquerdolândia, né? Eu fiz as provas
E assim, percebia claramente Não, nas áreas de a humanas parte de ali história ficou aquele muito fácil. engajamento, É, né, ficou que eu já muito fácil. conhecia e A acabei prova. tendo a sorte É, por conhecer, respondi o que eles queriam que eu não, respondesse claro, e claro. acabei Não, passando a daí. parte de história ficou facílima. Era só você pensar que tinha um oprimido e um opressor, sempre. Exatamente, Pronto. exatamente. Você Aí resumiu. a única coisa que eu fiquei É, indignado, professor, e só tudo que acontece para com as concluir, pessoas era culpa dos opressores, que eram umas pessoas muito isso. malvadas. E aí era só você ter visto aqueles desenhos animados quando pequeno, né? Que sempre tem aquele cara que quer acabar com o mundo, que quer dominar o mundo, Isso, pronto. o malvadão, né? Isso aí. É, e aí eu já tinha um bom conhecimento desse discurso e tudo mais, aí eu, né, nossa senhora, aí eu fiz a única coisa que me injuriou, assim, totalmente, foi, eu não quero lhe mentir, mas eles me deram, acho que 1 hora ou era 2 horas para fazer uma redação de 30 linhas, né, eu fiquei emputecido dentro da sala de aula, digo, mas meu Deus do céu, digo, quem é a cavalgadura que vai levar 2 horas para escrever 30 linhas de uma redação? Aí escrevi a minha lá em algum tempo e aí tive que ficar o resto do tempo de braço cruzado esperando o tempo passar, porque eu também não conseguia que me soltassem de lá de dentro antes daquele tempo determinado. Aí acabei ficando, Você tem mas jeito de ser achei um imperativo absurdo também. alguém precisar de 2 horas para escrever 30 linhas. Você tem jeito de ser imperativo. Ficar parado é uma coisa que te incomoda, né? E daí não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Então tinha que ficar lá e nem poderia entrar mesmo, né, em sala de aula. Mas enfim, que foi onde eu recebi depois um certificado de conclusão, assim, muito acanhado, e eu mais acanhado ainda, né? Tanto é que se o Não, senhor me mas pergunta qual é a tua escolaridade, eu sempre digo, não, eu tenho o ensino fundamental completo, que é o que eu cursei, o supletivo eu nem considero, porque teve questões, por exemplo, de física, química, matemática, eu respondi aquilo que eu mais ou menos achava que poderia saber, e o resto foi no tradicional, mamãe mandou eu escolher essa daqui, e deu certo, tive a sorte que passei, não, mas enfim, você sabe que eu digo que eu sou do Sobral, né? Que eu sou dos Sobras do Mobral, que é mais antigo, né? Porque eu sou mais velho. uhum. Eu acho que tu é mais novo que eu. Eu tenho 45. Ah, então, tá, bem mais novo. Você numa época do Sobral. Mas Porque eu você é época lembro, do eu lembro Enseja. do Então, começo da década de porque 80 que ainda existia o eu, movimento, né? eu fiz o supletivo também pro segundo grau. Porque eu fiz vários anos assim de estudar o primeiro ano do segundo grau, né? Mas aí eu sempre repetia. Né? Aí eu cansei daquele negócio. Eu disse, não, na época eu tinha que esperar dar 21 anos na época. Aí eu esperei Ah, para 21 anos e fiz. Né? Aí em seguida eu passei em medicina para URGS, mas não fui cursar. eu É, nunca tive essa. Eu, por exemplo, tenho um irmão que é formado em letras, é mestre em literatura brasileira, tem outras especializações, tem livros publicados e tudo mais. Então, mas eu nunca tive. O pai e a mãe tinham aquela, né? O filho, o doutor ou médico ou advogado, né? E eu, assim, nunca tive a vocação para o direito. Eu tenho vários primos e tio que atuam na área do direito, fizeram carreira na área do direito, mas eu nunca tive aquela vocação. Eu gosto de conversar fiado, mas não a ponto de defender alguém, né? Então, eu converso fiado para me defender só eu mesmo, né? Nunca tive aquela e, vocação. e, Medicina também não, né? e nem se Então, acabei defende ficando muito, por aqui. então. Você nem se defende muito, então não adianta, né? Quer dizer, você não consegue defender a si mesmo, vai defender É outra difícil, pessoa. né? Rapaz, eu tava, hoje à tarde a gente estava lá terminando, meu filho estava terminando de fazer a história dos bairros de Salvador, né? Tava terminando de tirar as fotos, né? Aí a gente Sim. passou num bairro bem pobre lá, não vou dizer o nome do bairro. Aí, tá lá, tá advogado, especialista em todos os tipos de causas. O especialista, já pensou um especialista em todos os tipos de causa? Não, esse é ninja. Esse é o cara que imagina se ele não fosse especialista, né? É, Porque o especialista é o cara que sabe cada vez mais sobre cada vez menos até que ele saiba absolutamente tudo sobre absolutamente nada. mais ou menos por aí. Isso é o especialista, né? Mas, É, é, mas de boi. é quase um coach. Tá, eu fui jornalista rural há uns 30 anos, quase 30 anos, lá em Barreiras. Barreiras na Bahia. Já ouviu falar em Barreiras? Né? Sim. É quase uma sucursal do Sul, né? Principalmente Luiz Eduardo Magalhães, que era o mimoso do Oeste.
Né? Aham. Tinha o pessoal italiano lá e alemão. O pessoal alemão uma vez foi contar essa na TV Oeste, quando o Mimoso completou 10 anos. Chamaram o cara para fazer um especial, porque tinha fundado a TV Oeste. A TV Oeste foi pioneira lá. A TV Oeste como tem a RBS TV em Porto Alegre, tem a TV Bahia, que é a Rede Bahia. Né? Sim, sim. Trabalha com eles na Flickr e tudo. Aí tinha o Mimoso do Oeste e aí botaram a TV lá, a TV Oeste. Eu quase trabalhei na TV Oeste, me chamaram, mas daí na época eu já tinha filho e tal, não podia aceitar o salário que eles pagavam, que era muito baixo. O jornal pagava melhor, o jornal podia vender publicidade e tal. Aí até o jornal deles pagava melhor do que a TV. Sim. Aí eles fizeram um especial do Mimoso. E aí um agricultor lá de Mimoso, aí eu acho que era gaúcho paranaense, mas de etnia alemã, né? Aí ele, Mimoso é Bareiras, Bareiras é Mimoso. Ele não sabe falar o R. Aquilo para quem era do sul, sabia o que era aquilo, a gente tirava a graça. Isso em plena Bahia, né? Aí, mas eu fui Sim. jornalista rural nessa época e me interessei muito para essa coisa de. Vaca, boi é uma coisa fantástica, tanto de corte quanto de. Né? Sim. A diferença do boi taurus por boi índicos, você tem boi taurus aí quase, né? Que eu já Isso, você não é fã do Nelore, dessa coisa, né? Nem da cruza, né? Nós Pela veterinária. já trabalhamos mais com essa cruza, né, com as duas vertentes ali, Pro lado de tanto o Bagé gado que de era origem mais, né? americana quanto do gado europeu, mas hoje em dia o mercado tá exigindo o europeu e Porque a aí carne a vale gente mais, né? A carne é mais marmorizada. isso. E a outra coisa que é um Mas diferencial, você trabalha só porque por raça de corte, não? sim, é um diferencial que se tem hoje, que o comprador está exigindo, principalmente para quem vai trabalhar com confinamento, semi-confinamento, que é outra coisa que acabou prosperando depois de ficar muito mal falado, né, por conta de experiências assim meio frustradas há um tempo atrás. Tem gente que está trabalhando com isso hoje. E o gado europeu, geralmente, com as raças que a gente trabalha, é um gado amochado, é um gado que não tem aspa, não tem chifre. E isso para confinamento ele conta muito, porque sempre no lote tem o boi dominante, aquele que vai lá incomodar o outro, vai lá chifrar o outro, aí machuca, faz um hematoma na carne, e isso é desprezado depois no frigorífico, então gera perdas, né? E então é uma das coisas que o mercado tá pedindo, é o gado europeu pela carne, a qualidade da carne, o marmoreado e tudo mais, e quem está confinando, está fazendo a terminação do novilho precoce, é a ausência do chifre no boi para evitar os machucados e a perda econômica que isso aí acaba ocasionando, né? Agora, você trabalha com que raças hoje? Red Angus? Eu, nós trabalhamos com, é uma mistura, né? O Red Angus, o Aberdeen Angus, que hoje estão chamando aí de Black Angus, botaram um outro apelido no Mocho Preto para nós, é o Mocho Preto, é Exato, o né? Aberdeen Angus, né? Aberdeen Angus é preto, sempre foi preto. Isso, e E o Devon também, o Red Angus já diz, né? Vermelho. É. isso, Bom, tá é o que ótimo. nós estamos trabalhando por lá hoje. É. Você tem a terra, então. A terra é sua. No caso é da família, né? Porque meu pai faleceu vai fazer 3 anos e aí eu já estava morando lá e cuidando, então nós seguimos ali tocando como ele tinha deixado, na verdade, né? Com o gado de cria, a gente faz a produção do terneiro, no caso, o bezerro, né? Daí do Paraná para cima é bezerro. E aí a gente faz a produção do terneiro, que depois aí você vende para quem faz a terminação do novilho precoce e depois vai para o abate, né? Então a gente produz o terneiro. Vocês não vão até o abate. Não chegamos aí porque aí precisa de uma estrutura de alimentação e até mais área de terra para você poder fazer cria, recria e engorda. E as propriedades diminuíram muito de tamanho. Então, ou você tem trator e você consegue fazer pastagem de verão para poder colocar esse gado, para ele ter condição corporal da vaca repetir o cio, o terneiro encorpar, botar peso,
e depois a gente conseguir produzir o alimento, tem que ter uma outra área disponível para você produzir o alimento para fazer a terminação. Então, hoje nós não temos condições de fazer isso, aí até porque também tem a questão lavoura pecuária, quem planta é alguém que arrenda a terra lá e paga o arrendo e aí deixa a pastagem plantada para o inverno para o gado passar. E aí não é um investimento que precisa de muito recurso financeiro para você se estruturar e conseguir fazer toda a cadeia, desde o terneiro até o boi gordo, né, para ser entregue para o frigorífico. Então nós ficamos apenas na produção do terneiro daí. E você faz inseminação para chegar no Não, ainda como eu tinha um vizinho, ele lidava com gado e com lavoura, mas ele já estava mais afim da lavoura do que do gado. E aí o filho dele não gostava de gado e gostava de lavoura, e ele dizia que o pecuarista era um gigolô de touro, porque ele arrumava as vacas para o touro cobrir, né? Então eu ainda sou gigolô de touro, eu ainda arrumo as fêmeas lá e largo o touro, e ele que vai fazer o trabalho dele, né? Você seleciona o touro, quer dizer, Sim, sim, os sim, é filhos das tudo. melhores vacas, né? Exatamente. Inclusive a reposição das fêmeas, porque tem o gado de descarte, tem aquela matriz que foi ficando mais velha, deu algum problema, Tem que não produz evitar muito leite, daí é, tem que e descartar, e você tem que aí eu faço evitar a a reposição com aquilo que a consanguinidade gente também, né? mesmo produz. Um grande problema de quem não faz inseminação é a consanguinidade. Você não pode ser parente, né? O gado tem que Não, ser não pode sempre. deixar que cruze e que tenha parentesco, né? E aí a gente, mas não, aí, que assim, geralmente nós não ficamos com a produção das fêmeas, a gente vende todas elas, né? Mas aquelas que ficam, como são lotes separados, são touros separados, aí eu consigo colocar em cria com outro touro que não tenha parentesco com ela, até que chega num momento que aí você tem que trocar os touros, né? Aí até pela questão da idade e E pelas aí tem que raças e tudo comprar. mais, acaba Você tem que comprar fora. tem que comprar. E aí é caro, né? É, 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 Eu imagino é que um touro. caro, é caro e não é, professor, porque assim, ó, vamos supor aí um touro que custe R$ 8.000, tá? Tu paga R$ 8.000, R$ 10.000 num touro, vamos supor. Em 25 vacas que ele produza 25 terneiros, entre machos e fêmeas, que se consiga vender por uma média baixa, que hoje o gado aumentou de preço, tá valendo a pena de novo. Vamos supor que em uma média de R$ 1.000 entre machos e fêmeas, ele te produz no primeiro ano de trabalho R$ 25.000. Então ele já se pagou e ainda te deixou um lucro, né? Então o touro é caro na hora do desembolso E o para touro, comprar, mas ele se paga. o touro é produtivo por quanto tempo, assim? Eu sei que quando ele fica muito velho não é interessante, né? Porque Porque o aí sêmen vai, dele vai já não vai depender ter muito da, qualidade. da, da raça, da condição Sim, mas corporal dele, um Red se Angus ele hoje. sofreu muito estresse também durante a vida útil dele. Mas aqui a gente assim deixa um touro até 8 anos de idade, vamos supor assim, no gado, e depois acaba tirando, e às vezes tira antes também, um pouquinho. Você Mas se compra ele com 2 anos, 1 ano e meio. isso, 2 anos, mais ou menos por aí, 2 anos, porque com 2 anos, na verdade, é que quando você vai comprar o touro registrado, que tenha o registro de origem, ele precisa de 2 anos para poder ser confirmado, né? Então, e aí tem que fazer os exames neurológicos e tudo mais para poder, na base de 2 anos. Às vezes você arrisca, tem uma certa disponibilidade de área para não misturar, quando enxerga um terneiro ali que tem potencial, né, que vai ser um futuro touro, aí tu acaba arriscando e comprando esse terneiro para transformar ele num touro, esperando que ele seja um bom reprodutor, e aí às vezes dá certo, mas o ideal mesmo é a gente já ir comprar aquilo que está testado e confirmado, né? É isso aí, é muito bom. E você vende eles por quanto tempo, o bezerro, o terreno? O bezerro, vamos falar bezerro, que a maioria no Brasil entende por bezerro.
eu vou fazer uma concessão para os baianos que conhecem só bezerro, então, e vou chamar de bezerros terneiro. Né? Meu amigo Tony Araújo, que vai gostar, com certeza. Não, a Bahia tem uma boa tradição pecuária, né? De Isso, corte. exatamente. De Então, assim, corte aí nós vendemos aí e tem na regiões base de de leite uma também. idade de 6 a 8 meses, mais ou menos. Vende bem novo, Vende novo, vende é, novo porque é o período que ele tem a maior procura, porque depois quando ele entra, que aqui nós chamamos, no sul nós chamamos de sobreano, que ele já completou 1 ano e meio, mais ou menos, aí ele perde muito do valor de mercado. Eu não sei por quê, porque ele continua não, sendo o mesmo boi, o mas ele ano, perde o ano e valor de meio, mercado. se ele tiver uma terra ideal, uma criação ideal, ele já está em ponto de corte quase. Ele já Sim. está com 15 arroba. É, Aqui na Bahia a gente consegue 15 arroba tranquilo. Por exemplo, na região de Eunápolis, que eu acompanhei, que é uma região muito boa, acho que é a melhor região de criação de boi aqui, porque chove o ano todo. Né? Chove o ano todo e não sim, chega a fazer frio no inverno. É, então você não tem a perda. Claro, o inverno sempre perde um pouco porque não é a mesma temperatura. O gado gosta mais calor para. Mas criado isso. no piquete, no piquete, não é nem no confinamento, sem confinamento. Eles tiravam tranquilamente 18 a 20 meses a partir do nascimento já para abate com 15 arrobas. Que é o Red Angus e o. Se trabalhava muito com o Limousin aqui também. Não sei, o Sei. Limousin eu acho que caiu um pouco em desuso, né? Não, é um gado que a terminação dele é um pouco mais complicada, ele é mais exigente em termos alimentares, e aí não. Aqui tínhamos criadores de Limousin, mas hoje em dia praticamente não se vê mais nada, assim como o Charolês também, que era muito usado aqui na cruza com o Zebu, né, com o Guzerá principalmente, e hoje em dia, porque ambas as raças são aspadas, né? Tinha o charolês mocho, mas geralmente se usava o aspado no gado, e aí produzia terneiro aspado, era um gado de pelo claro, a carne já não era mais a mesma coisa, então agora, aí com a evolução da genética, eu soube que tem aí linhagens de charolês com o marmoreado na carne, que não é mais aquele de antigamente, de 30 anos atrás, acredito que realmente tenha existido essa evolução, mas é muito difícil de encontrar, quase não se encontra mais essa raça aqui na região, assim como o gado zebu também, o zebuíno é muito difícil de encontrar. Você gosta de carne de boi, não? Sim, sem dúvida. Que realmente é uma das melhores coisas, né? Que isso, hoje a gente está descobrindo tanto em arqueologia, história, evolução biológica, quanto pesquisas médicas, né? Que embora, claro, tenha toda aquela questão da gordura da carne, mas que ela tem elementos essenciais, né, de alimentação que poucas carnes têm, poucas carnes são tão completas quanto a carne bovina. Sim, exatamente. E É, depois, e mais um outro aspecto, né? Que esse é o aspecto que eu mais gosto, que é o aspecto da zoeira, né? Os nossos antepassados não inventaram arco e flecha para nós passar o resto da vida comendo alface e repolho, né, professor? quem Então, quiser comer, coma, eu não tenho nada contra. exatamente. Mas aí Sobra mais carne no açougue. uma picanha, um alcatra, uma costelinha tem seu valor, né? Então, eu É, prefiro realmente, eu prefiro prefiro um churrasquinho do que um prato de salada. então, inclusive na África, né, os Maasai, a tribo dos Maasai, que é uma das mais antigas da África, que se especializou, é a única tribo, acho que da África inteira, especializada em gado de corte, né, em criação de gado de corte. Eles tinham vantagens, olhando no passado, vantagens de estatura, vantagens físicas resultantes Sim. do consumo da carne bovina. Isso é É, impressionante. e essa faz parte, no Rio Grande do Sul não tem como, faz parte da tradição, da vida no campo, Essa é uma é o tradição que movimentou a nacional. economia, era o charque, era a carne de gado, Porque era as tropas, então, você já leu meu livro, né? Eu acho, o sim, História Brasileira lá. Então, não, só para quem não leu, depois você vai me dizer o que você achou do livro, também quero saber. Mas para quem não leu,
Nós temos três tradições povoadoras, três bases povoadoras do Brasil. Paulistas, de São Paulo, tanto de São Vicente e Santos quanto de São Paulo de Piratininga, mas basicamente paulistas. Baianos, principalmente da Casa da Torre e da Casa da Ponte, mas teve outros também, que vão colonizar quase todos os sertões, desde de metade de Minas Gerais até o Piauí, até a região de Pastos Bons no Maranhão. E tem a pernambucana. A única que não é muito do gado, não é baseada em gado, em gado bovino, é a pernambucana. Ela não é tão baseada, embora também tenha introduzido. Agora, a paulista e a baiana são tradições bovinas. Você criou a tradição do bovino. O bovino chegou muito cedo na colonização brasileira e ele foi o sustentáculo. E ele explica o fato de você ter a continentalidade do Brasil, você ter esquecido aquele povo no sertão todo, e aquele povo do sertão ter se mantido saudável e reproduzido da maneira que reproduziu. Aquela enorme reserva de mão de obra que existia no sertão. A partir do momento que você tem no século XX as cidades, a industrialização, e você receber aquela migração rural, ela é uma migração rural que vem, que ela sobreviveu e ela se multiplicou porque tinha o acesso à carne bovina. Que era a única coisa que ele tinha acesso. Né? Era a base de tudo a alimentação bovina. Claro, depois começaram a criar cabra também, ovelha, mas era menos. Né? Sim. Então, essas são das grandes tradições do Brasil, não é só do Rio Grande do Sul. É verdade. Enfim, vamos falar você falou do Para Pedro, vamos falar da nossa música preferida. E aí eu vou contar a história, mas primeiro você conta a história. Adeus, Mariana. Ah, sim, a Deus Mariana é conhecidíssima do gaiteiro acordeonista catarinense Pedro Raimundo. E eu, na década de 80, eu conheci um genérico do Pedro Raimundo, que ele já havia falecido. E eu tinha um tio que era deputado federal por Santa Catarina, na época. E aí ele foi patrono de um rodeio que existia, que acontecia aqui, um rodeio bem famoso. E ele acabou trazendo, e esse gaiteiro se chamava Paulo Raimundo. Mas, na verdade, não tinha parentesco nenhum com o Pedro Raimundo, mas ele dizia que era parente do Pedro Raimundo pela coincidência dos nomes, né? Pedro Raimundo, Paulo Raimundo. E ele era fanfarrão, assim, também, e principalmente gostava de tocar o Adeus Mariana, que é um grande clássico do cancioneiro gaúcho. Gaúcho, apesar da música ter sido gravada e tornado conhecida por um catarinense. Sim. Agora, sim, o tema é gaúcho, né? Adeus, Mariana. E a letra é fantástica, né? E ela de cismada foi quebrando tudo. Pegou. Você sabe melhor a letra, vai? É assim, de sopetão, assim, aí a letra acaba fugindo, né? Mas Pegou chegou minhas em coisas casa e botou e foi porta quebrando fora. tudo. Aí eu disse adeus, Dessa vez Mariana, que que eu eu já daria o vou. fora, o marido queria fugir de casa, É, queria sair de casa, eu né? disse adeus, E a Mariana, que eu Mariana já vou ia me lá e embora. puxava ele para fora, ele volta Mariana e vai Mariana, e aí não tinha jeito de se acertarem com a dona Mariana lá. A dona Mariana é aquilo que eu chamaria claramente de uma megera, né? Ela é desenhada assim. Agora eu vou contar a história. Né? O Vilas Boas Correia contou essa história. O antigo jornalista Vilas Boas Correia, Sim, que ele já estava no jornal em 1949 para 1950. E aí foram convencer o Getúlio a ser candidato. Né? A ser candidato a presidente. Em 1950, que acabou sendo. Aí sim, chegaram na fazenda dele em São Borja, pegaram um teco-teco, foram até São Borja, chegaram na fazenda. O Getúlio estava dormindo, ele tinha um quarto dele, só tinha cama, ele era gordo, aquela cama, aqueles colchão velho, que já virava uma canoa, e tinha uma vitrola. E a vitrola só tinha um disco, que era aqueles de 78 rotações daquela época, né? sim. E só tinha uma música de cada lado. E a música era Deus Mariana. Ele ouvia aquilo dia e noite, só ouvia aquilo, não via mais nada. Getúlio Vargas era um fã incondicional, exclusivo de Adeus Mariana. Era doido por Adeus Mariana. Já só. Era uma coisa impressionante isso.
É uma música que tem muita história. Né? Tem algumas são, músicas são, do Rio Grande são, do Sul são músicas que acabam que ficando, que acabam marcando, que nem nós temos aqui um livro do autor local aqui que pesquisou a vida e obra, fazendo um paralelo, né, do José Mendes, e assim como Para Pedro, né, no Rio de Janeiro tem uma favela chamada Para Pedro. em homenagem à música. Exatamente, e o José Mendes foi tema de desfile de carnaval, de escola de samba. Ele desfilou na Marquês de Sapucaí. Então, ele gravou filmes, justamente, o Para Pedro, Não Aperta Aparício e A Morte Não Marca Tempo. E casualmente, nessas coincidências ou não da vida, né, e depois do A Morte Não Marca Tempo, a morte dele chegou num acidente sem menor fundamento, no auge do sucesso do cantor. Mas assim, eu não sei agora de cabeça, teria que pesquisar na obra ali do escritor José Ajadil, que foi o autor do livro, a quantidade de reproduções e de licenças para regravação do Para Pedro pelo mundo todo. Nós temos um péssimo hábito de esquecer dos nossos artistas locais, né? E o próprio Teixeirinha, apesar de toda aquela zoeira que se faz com a música, que tradicionalmente se chama de churrasquinho de mãe, que é o Coração de Luto, né? Ele conta a história, e até esses dias no YouTube, eu assistindo uma entrevista, alguém perguntou para ele como é que era aquela história, e ele disse que era a história da mãe dele, né? Mas enfim, independente da questão da história ter acontecido ou não, Como é são que cantores começava que extrapolaram as fronteiras do Rio Grande do Sul e do Brasil. como é que começava o Coração de Luto? Que eu não lembro. Porque do Teixeirinha eu lembro do Gaúcho de Passo Fundo. Do Teixeirinha é o maior golpe do mundo que eu sofri na Que minha eu tive vida. na minha. Foi quando, Com papá, eu nove perdi anos minha eu mãe perdi minha mãe querida. Enfim, querida. é uma história, narra a história, né? É bem E narrado assim. consta que pelo que eu vi, que teria sido um fato real. Aconteceu com a mãe dele. E o José Mendes, o Para Pedro, não, a letra não era dele, né? Mas ele estava numa estrada lá, com alguma pane no veículo que estavam transitando, e alguém tentando pedir uma carona, parece, para se deslocar para um lugar, pedir socorro, e ninguém parava, até que alguém falou lá, dos companheiros de viagem, né? Passou alguém e ele dizia: Para, Pedro. E aí o cara que estava ali por perto, mas eu vou fazer uma música disso aí, né? Porque a música, a letra, a poesia, ela depende de um insight, muitas vezes, qualquer uma coisa que você Tudo. leia, e ela Como vem, escritor, e aí é só uma questão de trabalhar, né? eu nunca fiz poesia, mas eu faço aquela, como é que é dizer, a figura de linguagem, né? Você cria figuras de Sim, linguagem que também é uma coisa que vem de uma inspiração. Sabe? Peraí, deixa eu pegar essa palavra aqui e fazer um jogo de palavras, né? isso. Que é basicamente a poesia é isso, poesia, composição. Eu considero como, eu tenho essa discussão sempre, eu considero como literatura, um universo literário. O roteiro de cinema é bastante reconhecido como literatura, peça dramatúrgica, o texto de dramaturgia é reconhecido como literatura, mas às vezes a composição de música não se considera a letra, né? A música Sim, não, a música, claro, é uma arte muito superior à literatura. Schopenhauer tem toda a razão, não se compara à arte que é a notação musical, né? A notação musical sim. realmente é uma coisa eu acho sublime. Eu sei que você é um cara que gosta muito de música. Mas você gosta só de música gauchesca ou tem outras preferências? Não, não, eu já tive a fase de achar que porque eu tinha nascido no Rio Grande do Sul, tinha que escutar só música gaúcha, mas eu já superei isso. Hoje eu ouço, eu tenho uma coleção razoável de disco, de CDs, né, de música gaúcha, gauchesca. Mas eu gosto de blues, eu gosto de rock, eu gosto de música clássica, eu gosto de música italiana, eu gosto de chorinho. Então eu gosto de música boa.
O senhor não vai me ver ouvindo funk de jeito nenhum, né? Mas chorinho eu posso estar ouvindo sem problema nenhum. Música clássica eu gosto também. Então é o que me agrada. Mas na música gaúcha, gauchesca, tem várias músicas que ficaram clássicas e poesias musicadas também de vários autores. E aí eu também, nessa linha, Nessa coleção aí eu tem. tive o desprazer de cometer alguns poemas também, já digo assim, mas não chega a ser poemas, é o que eu digo, eu sou um fazedor de rimas, eu consigo fazer rimas, eu tenho facilidade para fazer rima, mas não consigo colocar poesia nas minhas rimas, né? Então faça uma poesia. Não, eu não vou fazer poesia porque eu não consigo colocar poesia mas quer que eu Mas é faça poesia. umas rimas aí, uns Hoje versos, em dia alguma tá coisa livre. eu faço. Hoje em dia tá livre. Você vai ver livro de poesia. Eu fui júri de poesia do MIC, num concurso. Se você botar lá, bota uma palavra aqui, outra palavra ali, solta lá, daqui a pouco viram. Tem pessoal que até usa a forma assim, de uma palavra para cá, outra lá, uma para a esquerda, outra para a direita, outra centralizada. Sim. E aquilo é poesia. Para todos os efeitos, né? É que nem arte moderna. Nessa parte, assim, é porque como o meu universo é restrito ao mundo rural, à poesia, ao poema gauchesco, à temática rio-grandense, sul-rio-grandense, eu sou mais exigente, eu não consigo me considerar, porque até participei de concursos aí promovidos pelo MTG, fui classificado, fui premiado, Mas mas não teve música gravada, não? não, até Você compõe também aconteceu música, não? um fato curioso uma vez que Você compõe música também, eu não? participava do CTG aqui, aí eu tinha que contratar um conjunto para animar o nosso baile da Prenda Jovem, né? É o baile das debutantes do CTG. E aí o rapaz do conjunto veio, conversou, queria que eu contratasse eles, evidentemente, então, isso o que eu dissesse, ele concordava, né? Nós falamos sobre a má qualidade da música gauchesca que estava decaindo, o pessoal estava gravando qualquer bobagem, não tinha mais um certo critério, né? E aí eu até comentei com eles, digo, eu tenho lá uns versos, algumas coisas, digo, mas eu acho que não é tudo que pode virar música, né? Não pode ser musicado, né? E aí ele, não, mas eu quero ver, rapaz, Deus o livre, ó, você aí do campo. Aí já me saiu com uma bobagem enorme. Ele deve ter lido o Gaúcho do José de Alencar, né? Que o personagem principal colocava o charque debaixo do bacheiro, direto no lombo do cavalo, para ser salgado. O fato que nunca ouvi falar que tivesse acontecido semelhante barbaridade. Mas enfim, não, porque eu fiz uma música que falava sobre o gaúcho, que botava o charque para salgar no lombo do cavalo e não sei o que. Eu fiquei olhando para ele, né? Digo, meu Deus do céu, onde é que saiu isso? Digo, mas tudo bem, tu quer ver? Quando vocês voltarem aqui, eu vou te mostrar, né? Aí lá tive o trabalho, naquele tempo tinha que bater a máquina. Bati a máquina, aquelas letras e tudo mais, e mostrei para ele. Ele falou, olha, gostei muito, mas não tem como eu gravar isso aqui porque é muito comprida. E eu dizia para ele, digo, não são letras de música, digo, são poemas com um começo, meio e fim sobre um determinado tema. Não, eu vou fazer uma música, você vai ver, vamos gravar, o cara de Esmeralda, papapá. Aí chegou lá na hora, para mim ele falou só que eu sabia, que não tinha como fazer uma música do indivíduo contando como é que ele encilha o cavalo, por exemplo, que eu participei no concurso estadual, é sobre um pai que está ensinando o próprio filho a encilhar o cavalo, né? Então aí se desencantou porque era muito comprida, que não dava. Não, tudo bem, cara, não tem problema nenhum. Eu vou continuar te contratando para tocar o baile, não vamos deixar de ser amigo Bom, aí ele não e fez. você me prestar serviço por causa disso. Não, mas você estava errado. Como? Você estava errado. De uma das músicas mais tradicionais do Rio Grande do Sul é Das roupas velhas do pai. Ah, sim. Queria que a mãe fizesse
Uma mala de garupa, sabe a letra? Sim, claro que sim, mas aí a questão, né? Essa é uma canção, né? É uma música considerada como canção, classificada como canção. Mas é uma E aí poesia bem ele queria longa. uma música fandangueira, ele queria uma música para baile. Aí não tinha como, né? Aí era difícil, ele achou difícil e eu aí já achei mais difícil, porque na verdade, na hora eu percebi que ele queria ver meus poemas só até eu contratar ele e tudo mais, mas não teve problema nenhum, porque eu não tinha ilusão de ser letrista de conjunto, né? Então, cometi alguns poemas, evidentemente, né? Hoje estão devidamente escondidos, porque depois que. O ideal é que a gente leia 10 anos depois, né? Aquilo que você escreveu, para ver a barbaridade que escreveu. Aí eu, ciente das barbaridades que tinha escrito, acabei escondendo no fundo do baú e hoje só fazem parte da memória, né? Eu às vezes quando releio também fico com vergonha, às vezes também. É mais ou menos que nem o Facebook, quando vem aquela lembrança ali daquele post de 4 anos atrás, bota as mãos na cabeça, meu Deus do céu, mas tem certeza que fui eu que escrevi isso, né? E aí a gente acaba ocultando muitas vezes, porque com o tempo passa, você percebe a inconveniência daquilo Ah, que se diz ou se escreve muitas vezes. aquele meme do boi preso com a cabeça presa na cerca, aquele você não se arrepende, né? Que ele é fatal. Foi o primeiro post que eu salvei na história minha do Facebook. Eu disse, vou ter que salvar essa publicação. Tá até hoje lá é o meu primeiro favorito. Uma hora eu vou republicar lá, o pessoal vai achar estranho e tal. Uhum. Aurélio, intelectual e tal. Né? Exatamente. Mas faz parte, eu acho que na verdade o humor isso é clássico, né? Isso, o Freud explicitou isso, mas não é por ser o Freud, né? Porque tem sempre aquela mania do Freud explica, mas o Freud como grande escritor que era, não era um médico, não era um cientista, era um grande escritor. Assim Harold Bloom considera, assim eu considero. Mas ele classificou, quer dizer, que o xiste é a profunda tristeza, né? A profunda inconformidade com a nossa condição. Né? Sim. O xiste é o que sobra quando você. O riso, no fundo, o humor é desespero. Né? É uma manifestação do desespero. E os humoristas geralmente são pessoas muito tristes, são pessoas muito deprimidas. Né? Os humoristas de vocação, que tem a vocação do humor. Né? E eu sei disso. Graças a Deus eu sou um fracasso como humorista. Né? Às vezes eu tento fazer piada nas minhas histórias, mas não acontece. Meus romances são todos dramas. Né? Piada como piada não funciona, o pessoal não ri. Eu conto a piada e o pessoal não ri. Tem piada na coisa, entendeu? Sim. Principalmente com o negócio de sexo, então é fantástico para fazer piada, né? Mas o pessoal não dá risada. Eu ainda vou tentar em vídeo, vou tentar alguns piadista, roteiros. eu conheci grandes piadistas na minha vida, e assim, geralmente o contador de piada, ele é aquele sujeito que conta a piada e não ri da própria piada, né? Ele conta sério, um dos sujeitos que eu mais Não, admirava pela maneira como ele contava a história. Eu já tô rindo no começo da piada, aí não dá certo. Assim, aí eu concordo que eu sempre digo pro meu filho, eu digo, piada a gente não conta rindo, a gente conta sério. Eu já consegui que rissem das minhas piadas. Eles riram de mim, não da piada, Sim. mas. Esses contadores de caos. O jeito de contar era tão tosco que. Esses contadores de caos que a gente tem aqui é pródigo em contadores, que sempre tem o contador de caos, né? E o mentiroso. Aqui também nós temos vários mentirosos, nós temos o sujeito que disse que tinha um Fusca. E o Fusca dele era tão potente que um dia o Fusca passou pela claridade das próprias luzes do Fusca e ele ficou no escuro e as luzes ficaram para trás. E ele conta aquilo com uma convicção, com uma seriedade tão grande que não tem como você... Eu contando aqui agora não tem graça nenhuma. Mas o senhor vendo, que nem eu vi ele contar a história do Fusca, a vez que o Fusca dele, ele viu um bichinho que entrou no bueiro e aí ele pegou e entrou com o Fusca no cano do bueiro de atrás do bicho para ver o que era. Assim, é um absurdo tão grande que tu não tem. E aí ele tá sério, ele tá ali naquela convicção
de que aquilo é a maior verdade do mundo e não tem por que estarem rindo dele, né? Então, nós temos aqui vários mentirosos, assim, e contadores de piada que são terríveis, e todos eles são sérios, né? Eles não riem nunca da própria piada, no máximo de alguma dos outros, mas a deles é contada sempre com seriedade, né? O Fusca me lembra uma história que eu tive, que aí foi, quer dizer, aí perto, modo de dizer, né? Não chega a ser perto. Que eu tinha que, em 1990, eu tinha que levar alguém em Bom Jesus. Bom Jesus é perto de Vacaria, mas não é perto de Esmeralda. Não. Não, é. Mas aí era estrada de chão. E era um barro e eles estavam terraplanando, porque ia asfaltar um pedaço. E aí você sabe, né, que a pior coisa que existe é quando a patrola mexeu na terra. Exatamente. E aí a coisa não tem cascalho, não tem brita, não tem nada. Aí eu lembro que tinha um Fusca na minha frente, o Fusca atolou. E eu com o Uno 1.3, aquele feixe de mola traseira e tração na frente. Sim. Passei reto, tranquilo. Derrapando daqui, derrapando de lá, mas corrige e vai embora. Fui até Bom Jesus. Fui e voltei. Porque tinha aquela mística, né, de que o Fusca era insuperável no barro. Isso, sim. Mas o Uno ganhou. O Uno com o feixe de mola traseira, o motor 1.3, aquilo não tinha igual. Eu andei muito de Uno, tive vários Unos, acho que eu tive uns 5 ou 6 Unos. Adorava aquele carro. Aham. Pena que pararam de fabricar, senão eu ia estar comprando até hoje. Porque aquele carro era fantástico. Né? Ele era alto, né? Passava em quebra-mola direto. Você não se preocupava com nada. Né? E não dava problema também, não dava oficina, nem nada. Era o oposto, aí a Fiat se redimiu do Fiat 147, né? O Fiat 147 se usava como trator, né? Para puxar o arado. Diz que ele tinha 147, era 147 porque tinham conseguido achar só o 147 defeito nele, né? Mas se achasse mais um, ia ser promovido a 148, na verdade, né? De tão ruim que era, né? Então, eu conheci 3 aqui. Tinha o Toyota Bandeirante também, que o Toyota Bandeirante era triste, era a vingança de japonês que chamava. Sim. Eu tinha um vizinho aqui que tinha uma Toyota Bandeirantes também, era terrível. Já gostava de dar problema. Aí o Uno veio, nossa senhora. Quem matou o Fusca no Brasil foi o Uno, né? O Uno superou. E pararam de fabricar, não era para parar de fabricar. Aquilo ali era um. Só quem transitou em estrada de chão é que sabe dar o valor pro Uninho, né? Nossa, não tinha buraco certo. Não. Porque era alto, né? Primeiro que sim. você tinha que era um degrau para subir nele. Né? Mas E aquele feixe de mola traseira, aquilo é coisa de caminhão, né? Sim. O carro leve daquele com feixe de mola, uma coisa fantástica. Sim, mas então você, fora do campo, você só trabalhou como secretário de saúde ou você teve outra atividade? Não, eu trabalhei num silo de armazenagem de grãos, eu fazia classificação dos grãos, umidade, impureza e tudo mais, mas foi um período curto. Soja, trigo? Depois isso. Aí foi uma safra de verão e uma de inverno. Aí nesse eu saí e fui trabalhar no escritório de uma oficina mecânica, né? Eu fiquei 5 anos. Papelada, burocracia, nota fiscal, blocos, enfim, era o que eu trabalhava com isso aí. Aí, mas assim, nenhum setor, eu saí do sítio para ser secretário da saúde. Saí da Secretaria da Saúde para ir classificar grãos. Saí da classificação de grãos, fui trabalhar em escritório de uma oficina mecânica, saí do escritório da oficina mecânica, fui trabalhar numa loja de informática. Aí fiquei 4 anos nessa loja de informática e nesse meio tempo o caseiro que morava lá no sítio do meu pai ia sair, não tinham se acertado lá para renovar o contrato e aí eu fiz a proposta para ele já estava com uma certa idade, e aí eu disse para ele que então eu iria para lá, né? Se ele concordasse, eu iria para lá e ficaria trabalhando lá. E foi o que eu fiz. Aí em 2015, na metade, no começo do inverno de 2015, eu voltei para o sítio, depois de ter morado um certo período lá e trabalhado lá.
Aí Você saí, já fui para a casado cidade. com filho, tudo? Você Sim, já casado com filho e tudo? sim, já tinha o meu menino ali e estava com 10 anos na época, não tinha completado 10 anos ainda. Mas enfim, já era aquela questão, porque na vida do campo ali, nós somos em 4 irmãos, 2 mulheres e 2 homens, é só eu que, que lidava com aquilo, né? Então, quem tinha noção para ir e ajudar a cuidar e tocar era eu, os outros tinham suas vidas, né? E aí, uma mora em Santa Catarina, a outra não morava aqui no município, morava no município vizinho, Lagoa Vermelha. Tem um irmão que morava com eles ali, mas enfim, que também não tinham relação nenhuma com isso, e aí acabou sobrando para mim mesmo, que é o que eu sempre gostei, né? E nesse período que eu não estava lá no sítio, aí era aqueles desacertos que acontecem muitas vezes entre pai e filho, um quer fazer de um jeito, outro quer fazer de outro, e aí não combinava, e o dono era ele, eu não podia resolver as coisas dele, então aí eu acabei assumindo a bronca ali na prefeitura e aí depois segui até voltar para lá e cumprir meu ciclo de trabalhar com gente, que nem eu digo, e depois voltei a trabalhar com os bichos, né? E Você, aí fiquei por lá. você contou uma história esses dias aí de que quando você era secretário de saúde, você foi para Porto Alegre se reunir com o secretário estadual, o secretário estadual. Era Ah, que não, ela não quis se reunir comigo. Mas Depois, era que governo? depois do ofício que eu mandei para ela, ela não que tínhamos uma reunião marcada, mas ela não quis se reunir comigo. Era que governo naquela época? Era governo Lívio Dutra. Ah, do Olívio. Era a dona Maria Luísa Jäger, a secretária da Saúde, e estava se dedicando a nos enrolar indefinidamente. Aí eu fiz um ofício, mas eu não usei nenhum palavrão, eu não mandei ela rachar lenha, nada dessas coisas que eu geralmente faço no Facebook. Eu fui bem civilizado, mas assim, até para chamar ela de demagoga, de hipócrita, enfim, de tudo que eu tinha vontade, mas eu fui bem civilizado, não ofendi ela em momento nenhum, mas eu não sei, ela não gostou da minha cartinha e aí ela não, que reunião comigo ela não queria, que era para ir o prefeito, mas eu era para deixar em Esmeralda mesmo. Você chegou aí a Porto Alegre? Não fui, foi só o prefeito se reunir com o pessoal da Secretaria Estadual da Saúde e eu tive que ficar porque eles não queriam me receber. Mas atenderam o que precisava? Sim, fizemos, era um convênio, aí foi feito o convênio, depois da reunião com o prefeito e tudo mais, e aí eu fiquei meio assim, né, de, pô, mas agora eu mando o meu desabafo e ela resolve de não fechar o contrato, né, mas afinal de contas que eu também tinha dito que se ela não fechasse o contrato, eu ia me dedicar a contar aquela história aos 4 ventos, né, da imprensa escrita e falada do Rio Grande do Sul inteiro. E eu não sei se foi exatamente por isso, não quero ter a pretensão de dizer que não, foi porque eu fui maroto que ela fechou o contrato. Eu acredito mais que tenha sido pela gestão do prefeito, bem educada, mas acabou acontecendo e era o que nós precisávamos naquele momento. Mas era uma burocracia para fazer com que a gente desistisse. Era para fazer com que você, assim como é um boa parte o serviço de saúde de quem está descoberto, de quem está precisando, são tantos obstáculos que se interponham entre o efetivo atendimento e a necessidade do paciente que tem muita gente que acaba desistindo, né? É uma realidade que existe até hoje, infelizmente. Então é isso, nós já estamos com 1h12 de programa. Eu vou te deixar à vontade para falar sobre o assunto que você quiser, né? Que interessante, né? A gente poder trocar ideia. Eu acho que conversar sempre é bom, né? Você tem essa experiência e tem essa experiência também que eu acho extremamente válida de criador, né? Acho que o criador é mais importante até do que quem faz a recria, né? Quem faz a engorda. Claro, quem faz a engorda é uma especialidade zootécnica, né? Sim, E a sua especialidade é como se fosse uma especialidade veterinária mesmo, quer dizer, de cuidar do animal, de ter a fêmea lá, né? Bem cuidada, ter o desmame também que tem que controlar, né? Para poder sim, sim. aproveitar mais, enfim. É todo o cuidado, que também envolve zootecnia, lógico, né? Mas é interessantíssimo isso. Eu acho que na prática
Isso é muito valioso. Eu sou um fã do agro brasileiro, é a nossa base econômica mais importante, né? Eu acho que isso te define também politicamente. Eu acho que acho que uma das coisas, dos grandes erros da esquerda no Brasil foi ficar batendo no agricultor o tempo todo, no agropecuarista, né? Chamando de tudo, né? Permitindo que chamasse, não vou dizer que. Permitindo que dissesse Exatamente. que sou inimigo da natureza, não tem nada disso. Enfim, que é malvado, enfim, todas essas coisas que se disse sobre o agricultor, o agropecuarista brasileiro. Sim, sim. O pecuarista, o pecuarista é eu me atrevo a dizer que é um preservacionista por vocação, né? Lógico, aí nós temos aí que contextualizar na questão de manejo, por exemplo, de campo, quando ocorriam as queimadas, né? Era um manejo que se conhecia na época, e aqui na região dos Campos de Cima da Serra, especificamente, se não fosse o manejo com o fogo, nós não teríamos campo nativo mais, nós teríamos apenas mato. Então, o manejo do fogo foi que manteve o mato restrito aos capões de mato, a mata ciliar da restinga, que a gente chama, e permitiu que o campo fosse desfrutado na pecuária. Mas eu não conheci nenhum pecuarista que fosse fazer dano, que fosse contaminar a fonte de água, que fosse, enfim, fazer essas barbaridades Até aí porque que... o gado bebe essa água, né? Exatamente. Então ninguém vai, e o pecuarista daqui a pouco cansou de acontecer. Eu que conhecia lá na nossa área de terra, lá conhecia as vertentes ali, na época justamente das queimas de campo, aí você toma uns calorão ali, dá uma refrescada no corpo, na sombra do capão de mato ali, e corre para aquela vertente que você conhece ali e vai tomar um pouco da água para se refrescar. Agora imagina se eu vou lá secar a vertente, porque não tem cabimento. É evidente que sempre tem alguém que vai cometer algum tipo de coisa que vai contra ao razoável, que não pensa num futuro a médio e longo prazo, que vai danificar de alguma forma, mas isso não é a regra, né? Isso de forma alguma é a regra. Não, e tem. Eu tenho um vizinho que tem integração lavoura-pecuária, mas ele é muito mais lavoura do que pecuária. Esses tempos atrás eu precisava da tampa de um tarro, desses tarros de defensivo, né? E não tinha, eu tinha conseguido, eu precisava lá para uma atividade que eu ia utilizar ali, estavam devidamente lavados e tudo mais. E aí, digo, meu Deus do céu, onde é que eu vou arrumar isso? E sem a tampa ele não me serve para nada. Corri lá no meu vizinho, ele tinha praticamente um quartinho lá, uma casa de depósito cheia das embalagens que ele juntava para quando passassem o pessoal que faz a coleta das embalagens dos defensivos, que daí é feita a tríplice lavagem e depois são entregados de volta nessa logística reversa, né? Ele estava com a casa cheia de embalagem vazia, limpa, esperando ser recolhida. Ao redor da casa deles, eu não achava uma tampa jogada no chão, na propriedade deles, eu não achava nada na beira da água, de embalagens, de saco plástico, essas coisas, não tem nada. Quem, É tudo guardado, é tudo quem, dado devido é, destino. sim, quem tem E sua assim, terra e quer. assim como ele, muitos, né? Quem tem sua terra quer preservar sua terra. E digo mais, né? Aquela coisa, quanto mais produtivo você for, menos terra você vai usar para a mesma quantidade de produto que você vai entregar. Exatamente. Então, eu Exatamente. imagino que você, embora, claro, você não tenha a criação, você se preocupa com pasto, porque tem que dar alimentação para o seu touro, tem que alimentar as suas vacas, alimentar, né? Você tem uma parte que é a alimentação animal aí, né? Sim, Então, você tem que pesquisar sempre para ter a variedade a variedade de pasto mais produtiva, para, utilizando uma área menor, poder ter mais vacas, né? exatamente. É o caminho que se está utilizando. Antigamente se fazia correção de solo exclusivamente para agricultura. Hoje não, hoje o pecuarista ele também está fazendo correção de solo, até porque a correção de solo diminui a incidência de muitas pragas do campo, que estão o tempo todo ali obrigando a fazer roçada,
Hoje em dia também tem muitos produtos ali, muitos defensivos que você utiliza para eliminação dessas pragas, mas a correção de solo já diminui a incidência delas. Esse ano eu fiz uma área de introdução de espécies em campo nativo, que é aveia, azevém e trevo. Em campo nativo, mexe minimamente com a estrutura do campo, o campo continua lá, né? Eu só introduzo novas espécies ali com adubação para depois da correção do solo, justamente para isso, para numa área menor eu ter uma maior oferta de alimento para eu continuar produzindo com qualidade, e até porque no meu caso eu tenho uma limitação de área de terra, né? Então nessa limitação de área de terra eu tenho que fazer ela render sem agredir, né? E dar o retorno para o solo para ele poder devolver para o boi e para o boi poder me dar lucro, senão eu não tenho como manter atividade, eu vou ter que arrendar a terra para quem planta e abandonar. Então, é a lógica, não tem como você trabalhar nesse setor se você não devolver um pouco daquilo que você tirou da terra e seguir no ciclo produtivo e principalmente de preservação, que é o que a gente faz. Não tem ninguém lá desvairado da motosserra derrubando tudo, porque nós temos lá reflorestamento de eucalipto. Se eu preciso de lenha, eu vou lá e corto um eucalipto. Se eu preciso do tábua, eu vou lá e corto um eucalipto. Eu não saio derrubando os matos, a mata ciliar, ou não derrubo a araucária. E é como eu disse, e assim como eu, conheço vários e vários e vários que têm o mesmo procedimento. Então, a esquerda se perde demais no momento que fica vilanizando o produtor rural brasileiro e naquele discurso estúpido de que se você tem alguma coisa, você é o malvadão, o explorador, e se você vai precisar de alguém para... Você está sempre explorando. Isso não tem cabimento, isso perdeu o sentido completamente. Não, o próprio Lula nunca entrou nessa, né? Isso eu reconheço. Ele, pessoalmente, sempre valorizou, né? Sim, Agora, coisas como MST, como certos movimentos, né? Ditos ecológicos, que de ciência ecológica não tem nada, né? Simplesmente tem um completo desconhecimento do manejo de solo, de manejo agropecuário, né? Aí se deixou essa turma toda se criar e fazer seus negócios. Quando na verdade existe até gente de esquerda. Eu conheço, minha esposa faz veterinária, é, conheço intelectuais de esquerda que são da área de agronomia, que conhecem agronomia. Aí eles falam, não, realmente, tá, funciona assim, tal. Critico lá, concentração fundiária e tal, mas isso é outra história. sim, Mas, enfim, a briga deles é com quem tem que brigar, que é o improdutivo. O produtor improdutivo, o produtor que não cuida da sua propriedade, que se mantém, né, esse realmente ele merece todo castigo e pouco. Ou seja, merece ser tributado para ser obrigado a vender essa terra para sim, quem produz. verdade. Isso eu acho que é o consenso entre quem produz de fato. Quem produz não gosta daquele cara que, pô, ele tem aquele cara que tem 200, 300 hectares e não, poxa, por que ele não faz nada? Por que ele deixa cheio de mato de capoeira, né? Que existe, né? É, Existe no Rio Grande do sim, Sul também. existe. Aqui no Nordeste existe muito. Mas eu vejo que no Rio Grande do Sul também existe e é uma pena. Realmente isso deixa a gente triste. Né? Isso eu acho que aí se pode pensar uma política de Estado. Diz, bom, vamos cobrar o ITR para valer. Porque sempre foi assim, né? É, O ITR tem que ser calculado de acordo com a produtividade. Mas aí o cara declara o que quer lá e foi embora. Né? Diz que está preservando. sim, Mas na verdade deveria. Capoeira não é preservação. Né? é, Preservação é mata. Né? sim, É mata, é banhado, como vocês dizem aí no sul, que a várzea, né? Em linguagem isso. nacional, é a várzea, né? A mata ciliar que você falou, enfim, essas coisas. Bom, mas eu estou estendendo a conversa e eu queria deixar você à vontade para as considerações finais. Bom, em termos de considerações finais, nós acabamos falando pouco. Eu acho que é preciso falar sobre o seu livro, né?
que eu já conhecia da edição anterior. E assim, eu considero, como eu escrevi no Facebook a respeito do seu livro, eu considero fundamental ler uma obra como essa, porque ela te explica muitas coisas, ela te esclarece muitas coisas, se acha muitos porquês dentro desse livro, e eu tenho algumas leituras assim que eu gosto muito, que me esclareceram muitas coisas em termos de Brasil, e uma delas também até uma vez fui questionado, porque eu postei a foto da capa do livro, que o cara me disse, meu Deus do céu, mas por que vocês gostam tanto desse cara? Não é que eu gosto do cara, é que ele teve um papel relevante na vida nacional, mas a biografia dele ajuda a entender muita coisa do porquê que ele fez o que fez, por exemplo, que é do Getúlio Vargas. E aí, nesse caso, o mais importante é a questão do lá atrás, né? O porquê que tem tanta coisa que está enraizado, que está aí na vida nacional, no procedimento do brasileiro, no procedimento do Estado brasileiro, na maneira com que as pessoas encaram, se descobre muito lendo o seu livro, e eu considero, é obra para não se ler apenas uma vez, você tem que ler, você tem que reler depois com calma, e obra, é fonte de E consulta, do meu confrontar ponto com de outras vista. obras. Eu gosto sempre de ser confrontado com outras obras, com outras fontes, né? Sim. Agora eu te pergunto como gaúcho, Chimango ou Maragato? Olha, por descendência de avós paternos e maternos, chimango, né? Eu não uso lenço vermelho. Eu tinha Os um chimangos compadre ganharam. meu. Os chimangos sempre ganharam a briga, né? Porque É, na Revolução Federalista, exato. Um dos meus bisavós era esse que era natural do Paraná e era tropeiro. Ele era maragato. Inclusive, na Revolução de 23, foi ele que passou tropas revolucionárias aqui no Rio, na área que seria hoje de Esmeralda, que é hoje de Esmeralda, para de Pinhal da Serra, onde se deu um combate, o tal de combate do Campo Alto. E aí, quando a coisa enfeiava para os chimangos aqui da região, eles corriam ali para ele passar eles para Santa Catarina, porque ele conhecia o oval do Rio Pelotas que saía nos Campos de Lages. Mas aí já é uma outra geração. Já os meus avós, os dois, eram chimãs. Eu, apesar de ser colorado, não uso lenço vermelho, eu uso o lenço branco em respeito à memória deles. O meu pai também. O meu pai já era mais, não se ligava muito nesse aspecto, ele gostava de usar o que estava com vontade, mas eu já sou meio cri-cri, e aí eu uso sempre o lenço branco. E, e é uma das coisas que carrego comigo. Aí um deles, por exemplo, um era do PSD e o outro era da UDN. Então, aí depois se juntaram todos na arena, né? Mas eu sempre que sou questionado na questão do lenço, que é uma tradição que está se perdendo hoje no Rio Grande do Sul, né? Porque tem lenço de frufru, de tudo que é cor aí, e o pessoal já não sabe mais nem a diferença de quem que usava um, quem que usava outro, e ainda tinha o lenço verde, malfadado, no meu ponto de vista, dos positivistas do Júlio de Castilhos. Ele tentou introduzir essa moda do lenço verde e acabou não prosperando, né? Então, eu acho que o positivismo castilhista já fez os tanto mal para o Rio chimangos Grande do Sul e para o Brasil que nós não precisávamos de é, mais um lenço verde, né? eram os chimangos radicais. E é por isso que se chamou chimango. Chimango não é auto. Depois foi, muito mais tarde vai ser auto-admitido. Eu sou o chimango. Mas foram os federalistas que colocaram, foram os maragatos que colocaram o apelido chimango. Sim. Que O era chimango, na representativo. verdade, eles eram conhecidos como pica-paus, né? Os que usavam o lenço branco eram conhecidos como pica-pau. Aí, depois que o Ramiro Barcelos não conseguiu ser candidato a presidente do Estado,
indicado pelo Borges de Medeiros, e aí acabou ficando magoado. Ele escreveu o magistral poema Antônio Chimango, cujo personagem principal é o Antônio Augusto Borges de Medeiros, Antônio Chimango. E assim, é um dos bullings mais antigos que eu tenho notícia, porque são 213 estrofes de um esculacho completo e absoluto. Né, impensável nos dias de hoje, diga-se de passagem. E eu li a obra e ela é fantástica. O recurso do autor é uma coisa absurda. Sim, E ele sim. conta a história do Antônio Chimango, e assim, lá numa altura do livro, a estrofe que mais me marcou foi essa que diz assim, porque o Antônio Augusto Borges de Medeiros, o pai dele era nordestino. Não tenho certeza, não me lembro agora se era pernambucano ou paraibano. E veio morar no Rio Grande do Sul porque ele era juiz. E aí ele nasceu em Caçapava, no município de Caçapava. Então a estrofe era assim: nos cerros de Caçapava foi que viu a luz do dia. A hora da Ave Maria de uma tarde meio suja, logo cantou a coruja em honra de quem nascia. E a coruja é uma ave de mau agouro. Então, se a coruja cantou para o Antônio Augusto Borges de Medeiros, é porque ela não estava pronunciando boa coisa, no dizer do Ramiro Barcelos, que escreveu a obra sob o pseudônimo de Amaro Juvenal. Eu lembro isso. É interessantíssimo, eu gostei da maneira que você resgatou essa poesia, essa coisa. Então é isso, vamos nos despedir. Você tem mais alguma coisa? Não, Tá, foi só dizer que foi um grande prazer e uma honra, evidentemente, essa conversa. e eu espero a sua visita aqui na Bahia, né? E quando eu for ao Rio Grande do Sul, eu quero ver se eu consigo dar esse desvio, que de Caxias é longe, né? Caxias é quase Mas não é 200. muito, já foi mais. Agora com asfalto é algumas horinhas de viagem aí, tá. Ah, não, Tem que vir foi aqui lá. para conhecer o Memorial José Mendes. Ah, não. O Barracão, a estrada de chão começava no Lagoa Vermelha e era 80 quilômetros até o Barracão. Não, mas agora tem a 470, foi asfaltado, o acesso Lagoa Vermelha Barracão é todo asfaltado. Eu já cheguei a pegar lá asfaltada toda. Sim. Mas no começo, isso Ah, não, aí era terrível, né? 1989. Não, 90. 1990 foi a primeira vez que eu fui para o Barracão. 1990. E era todo chão. Saía de Lagoa Vermelha. Você saía da BR, Lagoa Vermelha já era chão. O senhor, por acaso, não viu na beira da estrada uma placa colocada ali a Lojas Volpato, que dizia assim, BR-470, não sou tatu, mas trafego por buracos? Não, essa eu não lembro. Tinha um painel, o pessoal da Lojas Volpato, eu acho que, acredito eu não vou fazer calúnia aqui, mas acho que foi o Moacir Volpato que depois foi prefeito de Lagoa Vermelha à época, que deve ter mandado colocar aquele painel ali, porque a estrada a 470 era famosa aqui na nossa região, porque ela era impraticável para transitar. Eu lembro disso, eu passei por ela. Mas eu tinha o Uno aguentava. Ah, não, aí de Uno você vai para o mundo, né? E a ponte do Barracão não estava pronta naquela época, então sim. Você via as pilastras lá. Né? O avô dos meus 3 primeiros filhos, três meus filhos mais velhos, ele era operário na construção dessas pilastras e morreu cedo, morreu jovem numa explosão que teve com dinamite. Sim. Para tirar, porque aquela ali era a rocha, né? Sim. Aquela barranqueira do lado de Santa Catarina, do lado catarinense. Sim. E foi isso, essa história que contada. Mas, Clécio, muito obrigado pela participação, estava ansioso por essa conversa e valeu a pena mesmo. Né? E vamos continuar aí no Facebook, né? Sempre postando, sempre divertindo a gente e instigando, né? Porque você diverte instigando, você vai fundo. Né? Gosto muito. Eu agradeço mais uma vez o convite e a disposição quando a gente vai conversando, vai puxando um assunto, vai puxando o outro e nunca se conversa tudo que você poderia ter conversado, né? Então, estamos aí à disposição. E apareça aqui em Salvador, que aqui tem CTG também. Eu não vou, mas
E é tudo gringo, viu? Impressionante. O CTG daqui, tudo é da região de Caxias e tá tudo sobrenome italiano. Você É, aqui também, apesar de todo o meu envolvimento, que o meu pai não tem sobrenome italiano, era descendente português, e ele é um dos pioneiros foi um dos pioneiros do tiro de laço. Os famosos 10 primeiros laçadores que fizeram o primeiro treino que originou a disputa, ele era um dos que estava presente. Mas aí já a parte materna é Paganella, meu bisavô era imigrante, Francesco Paganella era imigrante, veio junto com o pai e a mãe, mais um irmão e uma irmã pequena que acabou falecendo na viagem. Mas é a miscigenação do Rio Grande do Sul, do Brasil, que apesar desse povo que está sempre querendo nos separar entre nós e eles, o branco e o preto, eles não conseguem aceitar que nós nos misturamos e convivemos muito bem. Vamos até a próxima. Vai ter uma próxima, com certeza. Tá? Tá Grande bom, então. abraço. Abração. Obrigado, um abraço para o senhor também.